Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: Eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Olá, eu sou a Maria. Eu sou a Andréa. Hoje nós iremos estudar o livro de Romanos, o capítulo 1, do versículo 16 e 17, que diz assim: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Aqui Paulo escreve à igreja de Roma, e saudoso, né? Porque passou um período em Roma, chegou a pregar o Evangelho lá, mas na verdade ele foi preso, né? Ficou em prisão domiciliar lá. Mesmo assim, anunciou com intrepidez o Evangelho, como nós vimos no finalzinho do livro de Atos, né? Mas após ele sair dessa prisão domiciliar, ele escreve a Roma. E escreve dizendo que tem um amor por esses irmãos e menciona esses irmãos em suas orações e gostaria de ter ido visitá-los já antes, né? E isso nós vemos do início do capítulo 1 até o versículo 15. E ele diz ali que só não foi ver o pessoal lá de Roma porque realmente teve impedimentos, né? Porque ele não se envergonha do Evangelho que ele pregou e pelo qual ele foi preso e pelo qual ele esteve preso em Roma, né? E afirma que ele não se envergonha desse Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho, que são as boas novas, né, de que Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar, né, como João 3,16 fala, né, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é o poder de Deus. Nisso, né, na morte de Cristo naquela cruz, está o poder de Deus para a salvação não de todos, mas de todo aquele que nele crê, seja ele judeu ou grego ou de qualquer outra nacionalidade. Ele coloca aqui, né, uma abrangência, né, de todos os gentios, de todas as pessoas que ouvirem e crerem no Evangelho. E ele complementa dizendo que a justiça de Deus se revela no Evangelho, se revelou ali na morte de Cristo, naquela cruz, né? E nós temos aqui uma afirmação de como é a vida do cristão. É pela fé, somente pela fé. Então, a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé, como é mencionado também em Abacuque 2:4. Fica claro que o que ele quer enfatizar aqui é a fé, que a salvação vem por meio da fé. Em Efésios 2:8 e 9 diz assim: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então até a fé pela qual nós somos salvos vem de Deus. Nós não temos nada a oferecer a Deus que venha de nós mesmos. Tudo vem dele. É interessante que ele enfatiza de fé em fé, para que a gente entenda a salvação, ela é pela fé, não é por obras que nós tenhamos feito, né? O versículo 9, né, de Efésios 2 diz: não de obras para que ninguém se glorie. Então muitas vezes as pessoas falam: eu tenho certeza que eu serei salvo, porque eu faço boas obras, porque eu não faço mal a ninguém, né? Porque quando eu tenho, eu dou, eu ajudo, eu empresto, né? E na verdade não é daí que vem a nossa salvação, é das obras de justiça que nós tenhamos feito, né? Aliás, em Isaías nós vemos que as obras de justiça que nós fazemos são trapos de imundície. Nada pode pagar a salvação que Cristo nos deu ali na cruz, né? Então, a salvação, ela é um presente de Deus, é uma graça, é um favor que nós não merecíamos e que nós não teremos como retribuir, né? E é interessante também refletir sobre isso. Nós não temos como retribuir e Deus não quer que nós retribuamos. As boas obras, como Efésios 2:10 continua, né, fala que Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Então, na realidade, as boas obras, elas são um caminho natural de todo
cristão. A partir do momento que nós cremos em Deus, nós praticamos as mesmas obras que Cristo praticou, né? Aquelas boas obras que Ele mesmo preparou para que nós andássemos nelas. Sim. E no versículo 17 diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, essa justiça que fala aqui do justo, que viverá por fé, que somos nós, essa justiça não vem de nós. Está escrito no versículo 17 aqui no início, essa justiça vem de Deus. Então, nós somos declarados justos porque a justiça de Cristo foi imputada em nós. E a palavra de Deus diz que não há nenhum justo, nenhum sequer, mas até a justiça é de Deus. Como o comecinho do versículo 17 diz, a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então, quando Ele nos chama de justos, na realidade essa justiça é de Deus. A fé vem de Deus, a justiça vem de Deus, tudo vem de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, na realidade. Ele nos chamou das trevas para a luz. Ele nos amou quando nós ainda estávamos nas trevas, né? Quando nós vivíamos longe dele, fazendo tudo aquilo que ele reprova. Como a história do próprio Saulo, que depois se tornou o apóstolo Paulo, era um perseguidor dos cristãos. E Deus o amou e o chamou, e ali ele passa a viver uma caminhada cristã, né? Pregando o Evangelho e sendo preso. Ele que prendia passa a ser preso por causa de Cristo. E esse mesmo amor é o que o Senhor nos convida a ter para com os outros. Da mesma forma como Cristo nos amou, Ele nos convida a amar também o nosso próximo, né? Nós somos, por natureza, legalistas. Nós recebemos um favor e nós queremos retribuir. Nós até falamos muito obrigado. Eu me sinto obrigado a retribuir esse favor, mas o Senhor nos dá gratuitamente tudo que nós temos vem do Senhor. Então é necessário que, da mesma forma que Ele nos amou como éramos inimigos, quando éramos inimigos dEle, que nós amemos também ao nosso próximo. Sim, Jesus é um Deus maravilhoso, porque Ele pede de nós aquilo que Ele mesmo já fez por nós. Conforme está escrito em Lucas 6, versículo 35 e 36, diz assim: amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo. Porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Amém. Eu creio. E falo.